Esse é o mais polêmico de todos. Essa entrevista vai dar muito assunto, muito pano pra manga. Espero que vocês gostem. Quero dar boas-vindas, Renan. Seja muito bem-vindo ao Cortadas do Firmino. Não, eu que estou muito feliz, é uma honra estar aqui. Vamos trocar ideia bastante e enfim, sinta-se à vontade para perguntar o que quiser e eu já estou à vontade para responder tudo também. Ah, que legal. Renan, na internet te colocam muito como antissistema. Você é antissistema? Bom, para ficar menos antissistema, então vou tirar o óculos. Vamos lá. Eu não gosto do termo antissistema, que foi uma forma como a imprensa usou para me diminuir como se eu fosse um louquinho no começo. Tá. Então, quando a imprensa falava, o antissistema aí, parecia que eu estava, sei lá, plantando bananeira. E não é o caso. Antissistema hoje no Brasil é alguém que não quer se enquadrar num tipo de jogo político que virou um jogo quase de cartas marcadas, trocados por partidos muito grandes, muito corruptos, uma relação suja com o judiciário, com grandes empresários, boa parte daquilo que a gente chama de mercado financeiro. E ficar fora disso pode ser chamado de antissistema. Mas, ao mesmo tempo, eu hoje sou presidente de um partido político que eu fundei com o meu grupo. Eu faço política há 12 anos. Então, não é que eu sou uma pessoa inexperiente, eu vim aqui tacar fogo tudo. Não, eu acho que dá para mudar o Brasil. Você tem que entrar dentro do sistema, mas você não pode se tornar um deles. Então, é uma palavra meio... É um termo complicado para mim, porque para muitos, ser antissistema parece um doido. Para outros, ser antissistema é o que eu creio, é alguém que não está disposto a fazer o jogo, e eu gosto de ser preciso nas definições. E vem cá, você falou da idade. Jogam muito, porque assim, você, não sei a tua idade, você aparenta ser muito mais jovem que os outros presidenciáveis. É que eu me cuido, eu faço skincare. Você acha que existe idade para ser presidente? Você acha que experiência que você precisa? Você precisa necessariamente ter sido deputado federal, ter sido senador? Qual que é a tua opinião sobre a experiência para comandar um país? Eu não acho. Não acho. Eu vou dar dois exemplos muito bons. Jânio Quadros, ele foi vereador, prefeito, deputado, governador, presidente. Cumpriu uma merreca do mandato dele, renunciou e caiu. Fernando Collor de Mello, foi governador de Alagoas, acho que também quando foi deputado também, lá nas Alagoas, concorreu a presidente, caiu. Dilma Rousseff, participou de todos os cargos internos de governos, foi ministra, tomou impeachment. Então, a experiência pretérita não quer dizer muita coisa se você não é um grande líder. E esse é o ponto. Eu sempre fui um líder. O que me qualifica a ser candidato a presidente da República é ser líder. Então, o que é ser líder? É defender um conjunto de ideias e não literalmente matar ou morrer por elas. Topar perder em nome daquilo que você acredita. E eu acho que um presidente da República precisa topar perder em nome daquilo que acredita, porque para fazer o que precisa ser feito, você vai precisar, às vezes, fazer as pessoas que votaram em você discordarem de você. Tá. Você vai ter que virar, por exemplo, para um eleitor teu e falar, você está errado, eleitor. Eu não acredito no que você está falando, você está errado. E assim, você vai ter que ser convencido por mim porque eu sei o que eu estou fazendo. E é muito difícil, isso é o que o líder faz. Entendeu? Mas ir contra a bolha tem um preço muito alto. Mas você tem que saber pagar o preço. Esse é o preço da liderança. O preço da liderança é a solidão. O preço da liderança é você perder tudo pela crença, mas tem que ser isso. Você acha que o topo é solitário? Muito, muito. Eu tô começando a sentir isso, cara. Eu briguei, eu cheguei a ter brigas com meus pais, eu não vejo mais minha família, não vejo mais minha sobrinha, perdi relacionamentos, perdi tudo. Mas por causa de posicionamento político? Não, por causa do poder te isola. Porque você começa a ficar exposto, 2, você começa a ficar com medo que vão atacar a sua família, 3, você tem que trabalhar 10 mil vezes mais, 4, você tem uma agenda que você não mais controla. Então, quanto mais próximo do topo, mais distante você fica. Então, você fica eventualmente mais efetivo, mas você fica menos humano. É muito perigoso. Vem cá, o Pablo Marçal, ele foi um outsider em 2024 que cresceu muito. Muitas pessoas te comparam com o Pablo Marçal, acho que por causa de uma energia caótica. Você gosta dessa comparação? Não. Por quê? Nem um pouco. Porque eu acho o Pablo Marçal uma pessoa ruim. Por quê? Porque o Pablo Marçal, ele ganha dinheiro com gatilhos de atenção sobre as pessoas. Eu vou explicar qual é o gatilho. Existe Dá pra me estender nas perguntas? Claro, fica à vontade. Tá, então essa pergunta é muito importante. Tá. Você tem quantos anos? 38. Minha geração, eu tenho 42. A nossa geração foi uma geração enganada. A gente achou que ia fazer faculdade, arrumar um trabalho, e as coisas iam acontecer. Vou comprar um apartamento, vou comprar um carro, vou construir a minha família, vou construir minha vida, vou construir meus sonhos, vou viajar. E não aconteceu. A nossa geração, ela, em grande medida, fracassou. Frustrada. É muito frustrada. A nossa geração é a geração que fez faculdade e depois virou Uber. É a nossa geração por excelência. O Pablo Marçal, o público dele é esse público dessa geração.
E ele vira pra esse cara que, por uma série de questões socioeconômicas no mundo todo, porque esse problema não é só no Brasil, é no mundo, ele vira e fala, o problema é que você estava com o mindset errado. O problema é que eu vou virar a chave da sua mente e você vai melhorar, e aí sim você vai ganhar dinheiro. E isto é basicamente mentira. Tá. Isso é mentira. Isso não é só no Brasil. O coach, que é o que ele faz, acontece no mundo inteiro. Os gurus. Os gurus. E assim, não foi problema de mindset, porque o mindset da nossa geração foi, não estava errado. Foi mais ou menos o que a geração anterior fez e o que a outra geração anterior fez. Só que a nossa geração, ela tá numa nova situação em que tudo tá mais caro, ou seja, comprar um apartamento é muito mais difícil, você comprar um carro é mais caro, tudo ficou mais caro. Venderam pra gente, por exemplo, a ideia de que a mulher vai ficar empoderada, sexo livre, e o cara, todo mundo ia aceitar isso, e as mulheres, depois dos 30, 40, começaram a ficar mais tristes e frustradas. E tudo isso se deu num sistema relacional que basicamente foi o que nos foi vendido nos filmes, no cinema, e a gente meio que acreditou na nossa geração. Tá, você falou um pouco da banalização do sexo e de feminismo. Você se considera conservador? Eu falo porque você se assume de direita. Sim. A gente pensa em direita, a gente pensa em conservadorismo. Você é um homem conservador? Eu sou um homem de direita, mas eu não sou um homem moralista. Tá. Eu não sou moralista. Eu não julgo a vida das pessoas. Eu acredito num sistema de valores que pode ser colocado como conservador. Mas existe na internet uma confusão entre conservadorismo e moralismo, que eu não gosto. Eu não gosto de pessoas que fiquem pregando sobre o comportamento da vida alheia. A questão é que hoje o maior moralista nem é o direitista conservador, é o esquerdista, que vem pregar sobre os sistemas de vida dos outros e como as pessoas têm que se comportar e até do jeito que elas vão falar. E o esquerdista faz isso mais que todo mundo. Só que eu sou muito vivo e deixo viver. Tá, então eu vou refazer minha pergunta. Você acha que o feminismo, por exemplo, defende as mulheres? Não. Por quê? Porque eu acho que o feminismo é um movimento político e todo movimento político ambiciona chegar ao poder. Tá. E ele é parte de um movimento político de esquerda, cujo objetivo é colocar as frustrações femininas como ferramenta para que as mulheres façam parte da ação política desse bloco de esquerda. E aí isso não mexe com os sentimentos concretos daquilo que é verdadeiramente feminino. Isso apenas instrumentaliza o ódio ou o rancor que as mulheres têm. E as mulheres naturalmente podem ter ódios e rancores por conta das suas relações com homens, ou pela forma como o mundo é. E ao não entender que o homem e a mulher é diferente, que as coisas vão se dar de maneiras diferentes, o movimento feminista pega a dor da mulher e ele instrumentaliza. Igual faz com outras minorias. Porque assim, você nega que exista violência contra a mulher, você nega que exista machismo, eu não nego. Assim como eu não nego que exista racismo. A questão é como a gente encara isso. E pro movimento feminista não interessa resolver as questões das mulheres, interessa ficar discutindo o problema o tempo todo, porque quanto mais se discute o problema, mais você gera o rancor. Então a base do movimento feminista é o rancor. O ódio. E você acha que esse raciocínio de o feminismo não defende as mulheres se estende para LGBT não defende gay, movimento negro não defende negro? Acho. Eu acho, porque a lógica de ambos, a lógica de todos esses movimentos é uma continuidade do movimento comunista, vamos colocar aqui do movimento socialista, que cria uma relação topo-base entre o capitalista e o trabalhador. Então o